como é o caso dos sinais. Vocês falaram aí do PWM, do 0 a 10, eu acho que a gente podia dar uma explanação Vamos sim. do que é isso. Vamos lá, o primeiro PWM, né? O PWM significa Pulse Width Modulation. Então, em português, seria modulação de pulso, largura de pulso. Então, quando a gente fala em PWM, nada mais é do que um sinal que ele vai de um nível 0 para um nível 1 e ele fica um determinado tempo nesse nível 1. Só que é muito rápido esse sinal. Então, ele fica transitando entre 0 e 1. E esse sinal entre 0 e 1 vai te dar a informação de porcentagem que o compressor ele deve estar. 0% ou até 100%. Então, quando a gente fala de PWM, a gente sempre fala em porcentagem. 0% a 100%. Então, 0% de aceleração, 100% da aceleração do compressor. Velocidade máxima, né? Exato. Isso é só pra gente ter uma ideia, isso é em qual frequência de... Perfeito. Sei lá, pulsações por... Você falou de pulsação, então eu imagino pulsações por segundo, sei lá, o que a gente está falando. Exatamente. A gente sempre trata em forma de frequência, né? Então, em determinados inversores de frequência, tem a sua faixa que você vai ter a leitura para você fazer a aceleração do compressor. Então, cada fabricante vai ter sua especificação. E o controlador da Quell X35, ele tem uma faixa ampla para você ter a possibilidade de integrar com vários tipos de inversores de frequência. Não somente de uma marca específica, mas como uma forma genérica, poder controlar vários tipos de modelos diferentes. Exatamente. E ele pulsa, né? E essa questão da frequência é a frequência com que esse sinal muda de 0 para 1 ali, né? Exato, então, à medida que ele pulsa. Uma aplicação que se tem fora do compressor é válvula de expansão de pulso, por exemplo. Né? Você manda um sinal pulsante para ela lá, você pulsa mais rápido, pulsa mais devagar e ele vai ajustando ali o controle com base nisso. Então, é um sinal pulsante, né? Exato. Ó, válvula de expansão, já tem outra coisa, automação, refrigeração, a gente tem uma aqui, ó. Exato. Tá vendo? Os caras vão puxando o gancho aqui, eu tô só pegando as coisas. Mas eu vou querer colocar só um resumo assim, porque só para entender, quando a gente fala, por exemplo, a gente tá falando sobre os tipos de sinais que o controlador manda. Imagina assim, eu tenho um controlador de temperatura, né? Então esse cara aqui, ele é só um display, mas vamos supor que ele seja um controlador de temperatura. Ele tá controlando a minha câmara. Ele controla também, vamos supor que eu tenho um compressor inverter nessa câmara. Alguma coisa tem que mandar o sinal, porque o compressor inverter, ele normalmente tem um que chama de drive, que é um inversor de frequência, às vezes é uma placa um pouco mais simples, mas esse drive, o inversor de frequência, ele só tem a função de acelerar ou desacelerar o compressor, ele faz o trabalho, a eletrônica para que isso aconteça, mas ele não tem inteligência para saber em qual velocidade ele tem que estar. Então, normalmente é o controlador de temperatura que fala, cara, eu preciso que você acelere para 30% da sua rotação. Agora eu preciso que você acelere para 25% da sua rotação. E aí, como que você faz para que o controlador converse com esse drive? Você pode fazer isso de várias maneiras. O mais comum é se utilizar sinais. Então, eu tenho uma saída aqui nesse controlador que ele me manda um tipo específico de sinal que vai lá na entrada do meu drive. Então, por exemplo, nós estamos falando aqui de um sinal PWM, que o PWM, a grosso modo, é quase como um código Morse. Exato. Exatamente. Então, você imagina, ele fica pulsando ali numa certa frequência, e de acordo com essa frequência, o CLP, o drive, o inversor de frequência fala, opa, eu tenho que acelerar para cá, tem que acelerar para cá. Exatamente. E aí a gente tem outros tipos de sinais. Exato. O outro que o Jonathan comentou é o sinal de 0 a 5 volts ou 0 a 10 volts, né? Nesse caso já é um sinal linear, que a gente chama. Exatamente, então, proporcional. nada mais é do que 0 a 100% de 0 a 5 volts, ou 0 a 100% de 0 a 10 volts. Então, proporcionalmente, com o nível de tensão, o drive entende qual é a porcentagem que ele tem que acelerar, de 0 a 100%. Então, se eu mandar 7 volts num sinal de 0 a 10, aí eu falo, opa, eu tenho que ir para 70% da minha rotação. 70% da minha rotação. Exatamente, perfeito. Exatamente. E isso engloba muitos inversores, até mesmo inversores de mercado, que têm entrada analógica, normalmente 0 a 10 volts, né? Sem dúvida. Então, para aplicações onde você utiliza um inversor de frequência mesmo, acoplado a um compressor, você pode utilizar um sinal analógico que ele vai se adaptar para vários tipos de inversores de mercado, vários drivers de mercado. E esse é um ponto interessante. Isso, sempre que a gente falar de CLP, pode ser uma aplicação industrial. Aqui nós estamos falando de CLPs, eu não sei como você chamaria, talvez CLPs leves, porque assim, às vezes a gente fala de PLC, quem é do industrial vai imaginar aqueles PLCs Siemens, que não é melhor ou pior, mas assim, é uma outra aplicação, né? Sim, exato. Eu vou pegar uma carreta para carregar 25 toneladas. Se eu vou carregar 100 quilos, eu vou pegar uma Saveiro. Exatamente. Então, Exatamente. assim, esses aqui são controladores mais leves para aplicações específicas de HVAC, de refrigeração. Exatamente. Mas qualquer controlador
Basicamente, para você saber qual controlador você tem que usar, o recurso que ele tem, a gente fala dos tipos de entradas e saídas. Então, imagina assim, entrada analógica, entradas são sinais que ele tem como receber. Então, alguma coisa de fora manda sinais para o controlador. E o controlador pode mandar sinais para algum outro dispositivo. Exatamente. Então, no caso, nós estamos falando para eu controlar um compressor, eu preciso que meu controlador tenha uma saída analógica, que nós chamamos. Saída por quê? Porque ele está mandando um sinal. Então, ele está saindo com um sinal. Então, o sinal que vai sair dessa saída analógica vai ter que entrar numa entrada analógica do meu outro CLP que vai receber isso, que pode ser um inversor de frequência. E aí existem dois tipos de sinais, correto? Os sinais digitais e os sinais analógicos. Exato. Como que a gente separaria os dois? Basicamente, digital são 2 níveis, né? 2 estados. Então, ou desligado ou ligado, 0 ou 1, que nem a gente chama, 0 volts, 10 volts, mas sempre em 2 níveis, né? Ele tá ligado ou desligado. É um interruptor. É um interruptor. É como um sistema de refrigeração tradicional, onde você liga e desliga o compressor para fazer o controle de temperatura, né? Já nesses outros sistemas que a gente comentou agora, com saídas analógicas, a gente não tem só 2 níveis, ligado ou desligado, mas temos também todos os intermediários. Então, desde desligado até o ligado, a gente tem todas as porcentagens para acelerar e trabalhar de uma forma mais eficiente. É que nem você comentou, o controlador vai ser o cérebro do sistema. Então, com as entradas analógicas, por exemplo, os sensores de temperatura, ele vai entender as condições do meio e vai acelerar ou desacelerar dependendo da necessidade. E o compressor ligado ao inversor vai ser um slave, vai ser aquilo que vai ser comandado pelo controlador. Então imagina que você está num sistema de degelo a gás quente, onde você precisa acelerar o compressor para fazer o degelo. Sim. O controlador é que vai fazer toda essa lógica por trás para ele acelerar o compressor. Ou, se ele vai precisar desacelerar, porque ele já está chegando perto do set point, ele que vai entender e vai desacelerar o compressor. Então é por isso que ele é o cérebro do sistema. Né? Exato. Uma outra aplicação também no controle de condensação, né? Você tem lá o teu condensador, um ventilador eletrônico, e você tem o seu set point de condensação desejada e tem lá a pressão de descarga variando, né? Então, a gente tem a possibilidade, quando você trabalha com sinal analógico, de trabalhar com sinal proporcional. Ele vai medir o quão distante você está do set point, do objetivo, e ele vai acelerar proporcionalmente, né? Então, tem controladores que a gente também já está comercializando, que são controladores para central frigorífica, né, para rack, que ele faz isso uma banda proporcional ali. Então você coloca lá, por exemplo, set point de 250 PSI com 60 PSI de diferencial. E aí ele vai, à medida que você vai se distanciando do set point, o controlador vai soltando um sinal analógico para acelerar o ventilador. Se você voltou a se aproximar, ele diminui o sinal analógico. Você está se aproximando do objetivo. E ele vai fazendo esse controle. O objetivo dele é que você fique o mais próximo possível com a pressão de condensação mais estável possível.